chegado o momento de cuidarmos da comunicação e do marketing da campanha. Em tempos de uma sociedade em rede, essas duas áreas serão decisivas para o sucesso da caminhada eleitoral. O sucesso de um político na sociedade contemporânea depende diretamente da visibilidade pública e da repercussão positiva de sua imagem. Por um bom tempo, as imagens foram construídas utilizando códigos ou fórmulas calcadas na dramatização da vida do candidato, principalmente no horário eleitoral gratuito. Apresentava-se histórias recheadas de valores sociais e aspectos intimistas. Os candidatos pareciam tão humanos como gente da família. Hoje esse personagem construído corre sérios riscos de ser desvendado em um tweet, uma foto ou um stories no Instagram ou ainda em uma marcação em postagem no Facebook. Qualquer informação torna-se pública em tempo real e a todo tempo. Logo, construir torna-se uma palavra perigosa. O eleitor, do outro lado das suas várias telas, tem a possibilidade de interagir, ajudar a construir uma imagem positiva ou destruir qualquer história mal contada. Sim, existem as campanhas antes da sociedade em redes virtuais e após. A forma de se comunicar mudou, mas há alguns conceitos de marketing que permanecem os mesmos e são extremamente válidos para não confundir o que são ações que você realiza ao longo de sua vida, o que são pontuais eleitorais e o que são mensagens partidárias. O marketing político apresenta o candidato a longo prazo. Vincula sua imagem às necessidades do seu eleitorado. Alinha o discurso às preocupações e anseios do público-alvo. O objetivo não é ganhar uma eleição, mas vincular a sua imagem à sua história. São as bases de seu nome. Ocorre antes e depois dos 45 dias que antecedem as eleições. O marketing eleitoral é realizado no período da campanha eleitoral. Ele lida com a urgência de, no curto tempo de 45 dias, apresentar, resumir tudo o que aquela figura representa, fez e poderá fazer. O marketing partidário trabalha a imagem dos partidos políticos. Vincula seu nome a bandeiras, diretrizes e propostas. Feito de forma contínua, ajuda o candidato em seu posicionamento e imagem, fortalecendo-a no dia a dia, visto que o candidato possui os laços da relação partidária. Philip Kotler é um autor sinônimo de marketing. Pesquise sobre ele. Há muito conteúdo interessante que pode contribuir com as linhas do marketing da sua campanha. O marketing político é a fotografia do candidato como ele é percebido pelas pessoas. É a visão real, porque a percepção é a realidade hoje em dia. Ou seja, quem trabalhou durante toda a vida em um setor, por exemplo, ele será visto pelas pessoas na parte eleitoral, durante a eleição, como aquela pessoa que representa um setor, representa uma comunidade. Então, são seus valores. O marketing político é o interior do candidato que é expressado àquelas pessoas que vão decidir se votam ou não nele. No período eleitoral, são reforçados esses valores, eles têm que aparecer as partes mais valiosas dele para que as pessoas tenham compreensão do que representa aquele candidato. Mas a sua vida, o seu caminho todo, ele é trilhado desde o início em cada ação que ele representa, em cada conversa que ele faz, em cada visita onde ele apresenta as suas ideias. Por isso é muito importante cuidar, porque a percepção que as pessoas têm é do conjunto do candidato, não apenas naquele momento que chega na eleição e quer ser o salvador do mundo. Por isso é importante a construção de valores durante toda a carreira. Benito Mussolini, o ditador italiano, inaugurou o rádio enquanto ferramenta de marketing político em 1925. A utilização de agências para campanhas eleitorais entrou em 1952. Em terras brasileiras, Getúlio Vargas inaugurou a FASE, tendo como responsável de marketing, nos cuidados com a sua imagem, um profissional que foi às terras italianas aprender com a equipe de Mussolini. Parece simples o ato de valorizar as características que tornam um candidato apto a determinado cargo, certo? Mas que características são essas? Nem sempre o que você imagina que seja o seu melhor vínculo realmente é.
Esse talvez seja o primeiro grande obstáculo de uma caminhada eleitoral. Para ajudá-lo a desvendar a sua persona, perfil ficcional que representa o cliente ideal ou o seu voto, elaboramos um questionário. Responda as perguntas fielmente a um grupo de colaboradores, então extraia as opiniões e compreenda-se melhor. Primeiro, apresentação. Quem é você? Onde nasceu? Qual sua origem? Como é a sua rotina, família, lazer, trabalho? Segundo, fale sobre a sua história política. Como você se entusiasmou pela política? A partir de quando e como ela passou a fazer parte da sua vida? Que caminhos já trilhou? Quais atividades, objetivos e sucessos em sua trajetória até hoje? Terceiro, quais são os seus valores? As conquistas que mais se orgulha? Que dificuldades você enfrentou para ser quem é hoje? Quarto, por quais segmentos você transita bem? Quais fatias da sociedade você representa bem? Por quê? Quinto, o exercício do espelho. Como você imagina que você é? E agora, o reflexo. Como você acha que o eleitor lhe vê? E por fim, a pergunta mais importante. O que você objetiva? O discurso precisa ser condizente com a sua imagem. As palavras utilizadas, a tonalidade delas, a gesticulação, a expressão facial, a roupa utilizada, todos esses elementos devem conversar entre si. Você daria credibilidade a alguém vestindo uma camiseta amarela com bolinhas verdes? Não, porque a mensagem que esta vestimenta passa é a irreverência, que não combina com confiança. Pequenos gestos, grandes diferenças. Veja, ao dar a mão, é preciso fazê-lo de lado. Se colocar a mão por cima, passa a impressão de autoritário. Por baixo, transmite fraqueza. A roupa deve ser escolhida com cuidado. Durante a campanha, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alternou gravatas vermelhas e azuis. Segundo estudos, o vermelho dá a impressão de força e energia e o azul de controle e tranquilidade. O clássico jingle pode entrar para a história e tornar-se inesquecível. Mas para isso, além de uma melodia, deve contar uma história, carregar um valor pessoal que emocione. O candidato acorda cedo? Isso é passado porque ele diz ou em fotos com canecas de café logo cedo com feições do recém-acordar. O terno e gravata é vestimenta necessária pela profissão ou por preferência? A causa que ele representa é escrita ou é vista em ações diárias? O automóvel que ele dirige condiz com a renda de sua profissão? Cada eleição possui as suas peculiaridades, contexto em que ocorre e momento político do país. Esse cenário influencia no momento da escolha do voto. Logo, mesmo quem já tem ou teve um mandato, deve esquecer a ideia de que já sabe tudo sobre os eleitores que julga serem seus. É chegado o momento de compreender o momento político e mapear o seu público-alvo. O primeiro passo para conversar com o público-alvo é saber a mensagem que eu tenho e de que forma essa mensagem pode interessar a pessoa que está do outro lado. Se vai falar, se algum é minerador, vai querer defender a mineração junto a alguém que defende a sustentabilidade, é difícil, vai demorar bastante tempo, talvez não dê. O contrário da mesma forma, se alguém que defende a sustentabilidade quiser, sugerir que um lugar de mineiros desapareça, explicar para aquelas famílias que dependem daquilo também é complicado. Então tem que identificar as pessoas que estão aptas ou poderão estar interessadas, eventualmente, bem apresentada a questão, em seguir aqueles princípios que o candidato está defendendo. Um exemplo que pode ser colocado é quem defende causas animais, por exemplo. Como fazer isso? Quais as pessoas que se interessam? Bom, tem que frequentar lugares onde essas pessoas estão, parques, praças, clubes de cães e gatos,
tem que entrar em redes sociais, pode criar um site ou se associar a algum site que converse sobre essas questões e entrar em contato direto, né? Principalmente, quanto mais baixa, né, a escala, né, na busca de votos, vereador, prefeito, depois deputado estadual, deputado federal, quanto mais próximo das pessoas se estiver, mais são esses valores que poderão serem absorvidos. Público-alvo: segmento da sociedade com determinadas características em comum, idade, sexo, profissão, interesses, etc., ao qual se dirige uma mensagem ou um conjunto de mensagens. Fure a bolha virtual. Para auxiliar no mapeamento do seu público-alvo, reúna-se com sua equipe e responda algumas perguntas que listamos. Seja humilde. Mesmo acreditando que já sabe todas as respostas, proponha esse momento. Você poderá descobrir novas informações. Onde o meu eleitorado está? Bairro, cidade, região, estado? Qual a faixa etária dele? Quais são os assuntos que mais interessam essa população? Eles já sabem em quem votar? Quais são os principais problemas enfrentados por essas pessoas? Quantos são? O que gostam de fazer nas horas vagas? Qual sua área de atuação? Qual o seu nível de instrução? Quais obstáculos vivenciam no seu dia a dia? Como preferem consumir informação? Tablet, computador, celular, TV, jornais? Quais os seus hobbies? O que eles defendem e o que é essencial para as suas vidas? E esse termo, bolha virtual social, o que significa? Os algoritmos utilizados por ferramentas como Twitter, Facebook e YouTube alimentam-se de postagens, curtidas e comentários para oferecer mais e mais conteúdo para que as pessoas sigam curtindo e compartilhando. Ou seja, eles nos mostram cada vez mais somente aquilo que nos interessa, que curtimos anteriormente. Em política, isso fica bem claro. Cada usuário acaba cercado por outros que têm as mesmas ideologias e formas de pensar. Isso dá a sensação de que todos pensam igual, de que estamos sempre certos, provocando uma cegueira. Se usar isso como guia de sentimento eleitoral, poderá ter surpresas negativas na urna. Fure a bolha! Você já mapeou o seu público. Também as lideranças, aquelas pessoas que, enviada uma mensagem, a faz reverberar em toda a comunidade de atuação dela. Perfeito! Mas que mensagem foi essa? Que linguagem? Parece você falando mesmo? Tem identificação com quem vai recebê-la? E como é que se busca isso? Além de visitar essas pessoas, ter uma conexão na internet onde se consiga dialogar com essas pessoas e criar seguidores. É importante, para criar seguidores, saber primeiro ouvir, depois ser significativo para essas pessoas e finalmente conseguir que elas sejam parceiras e, por último, reproduzam as afirmações, reproduzam os fatos que o candidato irá apresentar. Sem ser relevante não consegue. Aí pode ser através do e-mail, através do Facebook, Twitter, Instagram, mas tem que haver o contato e tem que criar esta rede. Sem criar a rede hoje em dia é difícil chegar lá. Antigamente era mais fácil com os sindicatos, que agora começam a ficar mais fragilizados. Tem maneiras inúmeras, mas tem que ter uma coisa chamada disciplina. Tem que saber o que quer, quantos votos precisa, quantas pessoas precisa conversar e quantas pessoas precisa ter o retorno para que realmente o que o candidato defende seja uma causa não apenas dele, mas daquele grupo para o qual ele está falando. Por isso é muito importante este foco, né, e entender bem que a comunicação, o marketing, não é o que o candidato fala, é aquilo que o telespectador, aquilo que o público-alvo, aquilo que o eleitor está entendendo. Se não houver esse diálogo, não existe o marketing e a comunicação não será feita. Pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que une indivíduos distintos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade, na qual símbolos comuns expressam valores, medos, aspirações. Estabelece-se, assim, um sentido de homogeneidade, de fazer parte de um grupo.
Você já se perguntou como funciona a cabeça do eleitor? Como será que ele escolhe seu representante? O que mostramos agora, obviamente, não é o mapa da mina, mas uma simulação de como ele poderia processar as informações, sejam elas negativas ou positivas, que recebe através das várias telas, seja através das redes sociais ou da televisão. Para escolher o voto, o eleitor busca descobrir qual entre os postulantes a determinado cargo poderá provocar mudanças positivas em sua vida pessoal, familiar e em comunidade. Quem daquela lista de nomes tem pertencimento a ele? Para chegar a essa conclusão, o eleitor aposta, primeiro, na exclusão, reduzindo seu campo de decisão. Muito provavelmente, aqui entra o famoso "mas disseram que ele fez isso, que fez aquilo". Então ele exclui nomes. Depois, inicia a análise dentre os que sobreviveram à exclusão. Então, ele passa a listar o que há de positivo em cada nome. Você percebeu que o eleitor processa tanto informações positivas quanto negativas. Ou seja, ele aceita tanto a campanha positiva, que propõe e destaca qualidades, quanto a negativa, usada por um candidato para atacar outro, expondo o que há de pior no adversário. Mas a campanha negativa é muito perigosa. Precipitação, descontrole emocional ou desrespeito podem desqualificar o candidato perante seu eleitor, alavancando justamente a candidatura oposta. E agora? Falando a língua da pessoa, no caso nosso, falando um português que a pessoa entenda. Dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, e ele falava muito bem. Se quiser falar num público em termos educacionais de nível menor, quiser falar com uma linguagem erudita das universidades, dos PhDs, não vai ser entendido. Vice-versa também, não vai ter representatividade. Tem que entender, não é fazer um discurso diferente não para cada grupo, não. É conversar com a linguagem que aquele grupo entende. Senão a mensagem não chega e ela não fica. E se conseguir se identificar, ter jargões, lá no norte, por exemplo, o candidato disser lá no Amazonas, vou pegar o beco, é sair fora, né? Ou falar mano, lá eles usam muito mano, Rio Grande do Sul, tchê, né? Em vários lugares, tem que entender o linguajar de cada área, de cada setor e também de faixa etária, com a gurizada, com os jovens hoje em dia. Se não falar uma linguagem próxima da dele, ele pode ser, esse é mais um velho que está aqui para me incomodar. Então, a relevância também está, não no conteúdo, mas na forma com que você se comunicar com o eleitor. O termo fake news ou notícia falsa é tão onipresente que é difícil acreditar que há alguns poucos anos nós não o conhecíamos. E seu poder não é proporcional à sua existência, ele é avassalador. Alguns intelectuais apontam que estamos sob domínio da chamada Era da Pós-Verdade, um momento histórico em que, com a internet, o que importa é a crença que se pretende solidificar com a divulgação de uma notícia falsa, não a verdade dos fatos. Fake news são informações falsas, distribuídas de forma deliberada, via jornal, televisão, rádio ou de forma mais rápida e efetiva, via online. As notícias falsas têm a intenção de enganar, muitas vezes com manchetes sensacionalistas ou exageradas. As fake news espalham-se pelas redes sociais rapidamente, de forma mais fácil e ampla do que as notícias reais, porque o motor que as estimula é a própria surpresa das pessoas quanto ao conteúdo visto. É o impulso de compartilhar aquela notícia. Mas por que as fake news estão tão presentes no mundo político? Você já parou para refletir sobre isso? Alguns motivos podem ser relacionados à descentralização da informação trazida pelas novas tecnologias de comunicação, o ambiente de forte polarização política, a crise de confiança nas instituições tradicionais, favorecendo a autonomia das pessoas na busca pelas informações. Mas eu li que não são somente as pessoas que disseminam as fake news. Há muito mais por trás disso, não? Sim, há os chamados robôs da internet, que nada mais são do que os algoritmos que estão por trás do conteúdo de Google, Twitter, Facebook e YouTube.
porém há os maliciosos, que são programados para auxiliar na disseminação desses conteúdos. Os ciborgues e os trolls são evolução dos bots, que é aquela forma, né, de usar os computadores para divulgar ações que não necessariamente são ações corretas. Elas podem ter uma versão positiva de maximizar a informação, mas também elas podem disseminar as fake news, que são as notícias mentirosas, enganosas, que distorcem, que transformam a realidade em algo que não é. Essas mentiras acabam passando por verdades, porque o que vale em termos de reação das pessoas é como elas compreendem. E se elas compreendem uma notícia falsa como verdadeira, vai parecer verdadeira. E essas notícias falsas, transformadas, elas andam 70% mais rápidas que as notícias verdadeiras. É uma desgraça. Quem de nós já não passou adiante uma informação equivocada? Porque ela era tão bem construída, essa verdade, que ela passou a ser, essa mentira que passou a ser verdade. Né? A gente erra até a forma de colocar. E para vocês terem uma ideia, no Twitter, por exemplo, 20% das mensagens elas são feitas por esses trolls, por esses ciborgues, os antigos bots, impulsionados por computadores. Veja agora uma lista de sites elencados como distribuidores de notícias falsas. Já entendemos que pessoas e robôs têm auxiliado a notícias inverídicas serem compartilhadas, e também sabemos o poder negativo disso. Mas, na prática, esse tipo de compartilhamento falso já fez algum estrago mesmo? Dois exemplos básicos de fake news. Nos Estados Unidos, Donald Trump, utilizando uma plataforma russa, vende informações de que o Papa Francisco estava apoiando a candidatura dele. Falso, mas passou como verdadeiro. Caiu bem no eleitorado conservador. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos foram utilizadas informações erradas, manipuladas, as fake news, enviadas para 126 milhões de norte-americanos. Influenciou na eleição? Certamente influenciou. Um outro caso internacional, o Brexit, quando se discutia na Grã-Bretanha, ali, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, a permanência ou não na comunidade europeia. Foram utilizados 13.500 robôs especificamente para fazer a campanha contra a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, colocando inverdades, trabalhando situações, criando temor da invasão de imigrantes, de perda de valor da moeda, de aumento de impostos, uma série de situações, né, encaminhadas por quem? Pelos candidatos, pela equipe, pelo grupo que defendia o isolamento da Grã-Bretanha, que acabou vencendo. Algumas dicas que você pode ensinar nas suas próprias redes sociais. 1. Cheque a fonte, o local de origem da notícia que você está lendo. 2. Busque mais informações sobre o site que você está visualizando. O link Quem Somos geralmente dá pistas. 3. Evite sites conhecidos por sensacionalismo. 4. Leia a matéria completa. A chamada, a manchete, muitas vezes é sensacionalista e a matéria não condiz. 5. Atente-se para erros de formatação ou ortografia. Portais idôneos têm revisores e raramente produzem conteúdos com erros na língua portuguesa ou programação. 6. Pesquise no Google. Se a notícia for verdadeira, aparecerá em sites conhecidos. 7. Procure a data de publicação. Muitos divulgam notícias antigas como sendo atuais. Parlamentares, empresas, instituições, muitos já foram alvo de fake news no Brasil também. Por isso, cada um tem papel fundamental em ajudar no combate a essas notícias mentirosas. Esse tipo de informação, hoje, ela já é mais questionada, tem verificação,
Mas os grandes veículos ali, Facebook, Twitter, Instagram, não conseguiram, não querem mexer a fundo. Por quê? Porque quando for mexido a fundo, vai mostrar que tem muito fake, muito perfil mentiroso, perfil inexistente e cada vez mais próximo das pessoas, porque esses computadores, essas novas armas utilizadas, elas conseguem entender o que cada um quer ouvir, o que cada um gosta e a forma com que cada um recebe melhor essa informação que vem do lado de lá. É um problema que vai continuar. A crise em rede pode acontecer com todos, tendo ou não motivos reais para ter originado, seja pelo período de crise econômica que passamos anteriormente ou pelo descontentamento do eleitor com os últimos fatos vinculados à corrupção na política, mas a rapidez com que se alastram as informações e os comentários na internet, há um sentimento de ódio disseminado nas redes sociais. Então, primeiro você deve identificar se está sendo alvo de uma crise vinculada a um fato específico ou a um sentimento genérico de ódio pela classe política. A superação de crises de imagem é um dos trabalhos mais árduos empreendidos por profissionais de marketing. Manter a reputação é fundamental. O que guia os profissionais e equipes é o chamado plano de contingência. É a Bíblia da crise. Nele estarão descritas todas as medidas a serem tomadas para responder a algum problema de forma rápida e plena, ou minimamente aceitável, o mais rápido possível. É um documento onde estão definidas as responsabilidades de cada um para atender a uma emergência e as informações detalhadas sobre as características da área ou sistema envolvido. Os planos de contingência são desenvolvidos para treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar informações e ações necessárias para a tomada de decisão em caso de crise. Quer um exemplo? Um incêndio em um edifício. Os edifícios possuem planos de contingência. Não há certeza maior em qualquer campanha, em qualquer nível, do que a existência de uma crise. Por isso a importância de preveni-las. Mas num caso específico, uma campanha que fiz no norte do país, Prefeitura de Manaus, Arthur Virgílio. Estava ali, segundo turno, equilibrado com o adversário, e surgiu na campanha do adversário uma série de matérias mostrando uma pobre de uma senhora, que seria uma pobre de uma senhora, com problemas em casa por falta de abastecimento de água. E essa falta de abastecimento da água, aliado a outras questões lá, que ela estaria com problemas de IPTU, falta de luz, uma série de coisas, e essa senhora não seria ajudada pela prefeitura. Foi bem feita essa campanha negativa e criou uma crise. Porque o eleitor passou a entender, realmente o prefeito não conseguiu ajudar aquela senhora específica. Bom, Manaus, há algum tempo, 5 anos, tinha problema de abastecimento de 500 mil de pessoas. Hoje não passa de 40 mil pessoas que têm problema, e é um problema, mas não era naquele bairro, não era naquela senhora. Como é que se faz? Começou a cair, o adversário começou a subir, já havia passado, cruzado a linha, segundo turno, faltando 2 semanas. O que se faz? Nesse caso específico, parecia verossímil, a senhora era maravilhosa, interpretava muito bem, chorava, era uma atriz. Por que eu digo atriz? Porque, na verdade, ela não tinha esse problema. O que nós conseguimos foi mostrar que, além de ter água em casa, ela tinha ficado 2 dias sem água porque um cano na rua foi rompido, 2 dias. Todos os vizinhos deram declarações
de que existia água, que o problema tinha sido resolvido alguns anos atrás, e uma checagem, né, dos gastos dela, não tinha problema nenhum com o IPTU, não tinha corte de luz, ela não tinha problema no Serasa. O que foi trabalhado? Né? Trabalhei apenas a questão da falta d'água, para não vitimizar também a pessoa. Sabe, sei lá, por que ela deu uma declaração daquelas, quais os motivos que a levaram a fazer aquilo. Às vezes, até necessidade. Pode ser apenas interesse eleitoral. Na questão específica, nós conseguimos mostrar que não faltava água e não entrei nos detalhes outros, porque o problema principal seria a falta d'água. E mostramos todos os vizinhos ao redor, regando plantas, lavando carro, e todos os vizinhos, dando declarações de que não havia falta d'água. Claro que um vizinho também se dispôs, conseguimos mostrar, entrou na casa, abriu a torneira da casa da senhora e tinha água na torneira. Ou seja, a mentira, dependendo do tempo de duração, se fosse mais próximo da eleição, poderia ter sacrificado uma candidatura. Mas a verdade no final se impõe. O problema são os tempos. E a crise tem que ser atacada. Não adianta deixar a crise para resolver depois da eleição. Aí ela deixou de ser crise porque, né, já temos uma vítima, no caso, o candidato. Tem que trabalhar e muito diretamente com a confiança do candidato na solução da crise, porque a crise pode ser o turning point. Sai de um lado para o outro, da vida para a morte ou o contrário. Você percebeu a importância desse documento? Ele pode evitar, inclusive, que você piore a própria crise. Mas como se elabora um plano de contingência? 10 passos para criarmos seu plano. 1. Formação do grupo de contingência. Crie um grupo de profissionais que represente cada área da campanha: comunicação, institucional, jurídico, político. 2. Defina quem bate o martelo. Tenha a figura de quem decide definida, para que não aconteça de um repassar a bola para o outro e todos ficarem esperando. 3. Elabore possíveis perguntas e respostas prévias. Você conhece algumas crises que poderá passar, pela sua história ou rumores. Então, já preveja linhas de atuação para elas. 4. Quem pode depor a seu favor? Mantenha uma lista de pessoas influentes que podem contribuir para valorar a sua figura pública. 5. Quem na imprensa pode ajudar você? Tenha na manga uma lista de jornalistas e formadores de opinião que podem publicar sua defesa. 6. Grupo de análise isento. Mantenha uma rede de contatos que pode ser acionada para analisar o problema e fazer uma verificação real da sua amplitude, fora da bolha virtual em que você se encontra. 7. Defina um grupo de monitoramento. Uma equipe que, por 24 horas, reconhece picos de informação, alertas de dissipação ou retomada da crise. 8. Checklist de atividades. Faça uma lista com o passo a passo de como se manifestar em caso de crise. Comunique aos demais membros da equipe, até o seu envolvimento direto, para que todos estejam alinhados em caso de aperto. 9. Prime pela sensatez. Levante informações relevantes que tenham a ver com a crise. Verifique os fatos, descarte boatos, converse com quem for diretamente responsável pelo problema e, a partir daí, faça algo, sem ansiedade. 10. Mantenha a rotina de trabalho. Sob nenhuma hipótese, os trabalhos param. É preciso manter as atividades diárias de campanha ao mesmo tempo em que a crise é resolvida. Você já viu que a crise é uma certeza em qualquer campanha. E para enfrentá-la, sempre temos que procurar os problemas que nós sabemos ou que na pesquisa aparecem que deverão aparecer na campanha. Com este mapeamento, já se tem uma tranquilidade maior de como trabalhar as questões. E para isso, tem que haver a tranquilidade, né, e a união entre o candidato e o grupo que o apoia. Porque se esse grupo não conseguir falar, não conseguir ser entendido pelo candidato, e o candidato, né, não abrir seu coração e abrir sua caixa de problemas para que o seu grupo, né, ajude a resolvê-los, a crise vai se instalar. Não tem como. Quanto mais se trabalha antes o problema, quanto mais, né, na dianteira se trabalha, seja mostrando o problema antes ou a forma com que o candidato, a candidata
trabalhou esse problema e melhorou em relação àquilo, quanto mais se faz isso, menor vai ser a crise, mais administrável será a crise. A única coisa que realmente não pode fazer é esconder uma crise, não se preparar para a crise, não ter os elementos para defender a crise, não ter um grupo que defenda o candidato, a postura do candidato ou as ações que foram feitas posteriormente à existência daquele problema, nas redes que o envolvem, porque precisa ter um grupo forte que faça essa defesa. Caso contrário, principalmente quando não trabalhada, não prevista a crise, ela pode ser realmente um desastre para qualquer campanha. Porque, como já falamos aqui, a verdade ela tende a imperar. Ela só não impera se a mentira for bem vendida, a fake news for bem vendida e chegue num ponto da campanha onde não há mais tempo para fazer essa defesa. Por isso, a crise ela tem que ser trabalhada, tem que ter plano de contingência, tem que ter afinamento entre todos os envolvidos para estancá-la no menor prazo possível. Não adianta uma meia-verdade para tentar reduzir a crise. Ela vai aparecer. Por isso é bom enfrentar olho no olho, rapidamente e assumir erros quando esses erros realmente existirem. Para encerrar, tenha em mente essas dicas juntamente com calma a palavra de ordem. O tempo é seu aliado. Resolva o problema antes que ele cresça, não procrastine. E lembre-se que uma crise também pode crescer com uma reação prematura. Absorva primeiro o impacto, em seguida haja. Muitas vezes é mais importante ter uma boa resposta rápida do que uma excelente resposta que demora a chegar. Em caso de erro, assuma. Reconheça publicamente que o problema existe. Seja humano e transparente. Defina uma mensagem principal. Assim que entender a situação, defina 2 ou 3 principais mensagens que servirão de norte para a sua comunicação. Combata a crise na mesma mídia social em que ela apareceu. Não retroalimente a situação com mais ódio. Leve o problema para um ambiente privado, longe de exposição. Aprenda com a crise. Além de não retomar o erro, se ele existiu, analise o ocorrido e cerque-se de ferramentas que previnam outras crises.